às 10 horas. Cheguei hoje, agora, antes das 10. 10 minutinhos, 9 minutinhos antes, mas graças a Deus por isso. Queria agradecer a Deus primeiramente, o Espírito Santo está mais uma vez aqui, reunidos com vocês, para transmitir a vocês aquilo que um dia o próprio grande e poderoso, glorioso nas alturas, todo-poderoso Deus nos colocou na sabedoria. Também que Salomão disse, quem tem sabedoria é que reparte a sabedoria. Fiquei de falar para vocês sobre alienígenas, né? Mas hoje o Espírito Santo mudou tudo desde tarde. O Espírito Santo vem falando comigo, filho, olha, fala sobre o grande juízo das 7 trombetas. E aí nós estamos nessa grande dádiva, né? Nesse grande encontro maravilhoso dessas lives gloriosas. Queria agradecer primeiramente a Deus, queria agradecer muitas pessoas, uma delas a Brenda. Obrigado, Brenda. Obrigado a todos vocês que me incentivam a cada dia mais, estar na presença do Senhor, vocês que oram pela minha vida, por estar aqui. Eu louvo, engrandeço e glorifico a oportunidade de estar anunciando esse grande dia, né, de grande juízo e de grande poder e liturgia da sua grande e gloriosa palavra. Quero acreditar, meus irmãos, que nessa noite será uma noite gloriosa, como as demais já foram. E hoje, para mim, é muito especial falar sobre 7 trombetas, né? Que antecede as 7 tigelas ou 7 taças da ira de Deus, que vem no meio da grande tribulação. Eu tenho, para mim, assim, um temor muito grande em falar dessas grandezas. Vai dando 2 toquinhos na tela, vai deixando o seu like, por favor, que hoje vai ser muito glorioso o ensino. Eu espero que você que esteja em casa venha viajar conosco nessa grande, poderosa aventura dentro das Escrituras, tá certo? Então vai dando like, vai compartilhando aí, e eu tenho certeza, né, que o Espírito Santo irá falar conosco de forma diferente. É muito sério, né, os acontecimentos finais, muito sério o que está acontecendo nos últimos dias. Tá faltando muita gente, então vai dando like, compartilhando. Tá faltando mais de 300 pessoas que não chegaram ainda no ensino. Eu sempre falo minhas ovelhas, viu? Tem 154 pessoas. Falta ainda mais 300, que eu tenho 500 ovelhas online, todo o ensino. Então, cadê vocês? Sumiram? Estão largando Jesus? Estão largando o primeiro amor? Não pode não. Então, você que dá no like, você vai fazer com que a notificação do YouTube chegue até elas. Até mesmo, falei com alguns irmãos que a notificação não está chegando. O YouTube está descrevendo muita gente. Tá certo? Bom, queria agradecer também a vida do evangelista Vitor Bueno. Deus abençoe, Vitor. Saudade de você. Você é um homem de Deus. Tá aí um grande homem de Deus, meus irmãos. Vitor Bueno. Tive o prazer de fazer a obra dele em Mato Grosso. Deus abençoe, está presente também. Bom, hoje será um dia de de uma extremidade caótica. Vou explicar a vocês 2 exemplos que interrogam, né, essa grande ira, grandes chagas dessa vinda. Um tempo muito sério, é muito séria a palavra de Deus, ela está se cumprindo a cada dia. O Espírito Santo está tomando aí, vamos colocar na vida, como a gente sempre fala, preparando as malas para ir embora. E eu espero que vocês aí, cadê vocês que estão chegando aí? Tá bom? Glória a Deus. Hoje Jesus falou através do Senhor, vai ser cumprir, pastor. Esse mês nós vamos receber um dinheiro. Parabéns, Felipe. Falei para vocês que Jesus ia te dar providência. Quando Deus revela, ele cumpre, Felipe. Quando o Espírito Santo fala. Então, eu vou esperar vocês chegarem. O que eu faço? Espero vocês chegarem. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu já começo. Glorioso e eterno é o nome do Senhor. Bom, vambora. Vambora que a gente tem pouco tempo. Irmãos, para mim, trazer um ensino como esse, para mim é de arrepiar. Eu acho que todos nós passamos na Bíblia Sagrada com grande êxito. Quando falamos dos milagres de Jesus, a gente se alegra, o coração chega lá e o sorriso vem até a orelha. Mas como falamos de Deus de amor, que Deus ama, que Deus, ele ama o pecador, lançai sobre mim, vós, que meu fardo é leve, meu jugo é suave, eu sou o caminho, a verdade, a gente fica tão feliz. Mas quando se trata de algo tenebroso, daquele Jesus Cordeiro, virando leão com cajado de ferro, com vara de ferro, admoestando Israel, como diz Isaías, e ele com grande cajado de ferro regerá entre as nações, a gente começa a analisar e tirar um pé atrás e dizer que aquele cordeirinho não está de brincadeira. Ele vai retornar um leão
e vai trazer sobre a terra a ira, ou seja, a peleja contra a sua própria criação. Deus já fez isso muitas vezes. No Êxodo, você vê, em Êxodo, para Levítico e Números, você vê Deus combatendo com sua própria criação. Deus matando os amalequitas, por exemplo, mandando Saul rebentar os amalequitas, o rei Aglac ali, ser sequestrado, aquelas crianças ser cortadas, degoladas vivas. Vamos lembrar também que Josué arquivou Acã, segundo a sua nobreza de assaltar, roubar as taças e os ciclos de prata. Quem lembra disso? E Deus mandando matar a família dele, a espada, tacar fogo na tenda. Então nós vemos um Deus de juízo, olha, até me arrepia. E vemos também que andou a caminho de Coré, quando o número 16 abre a terra e engole aqueles homens vivos. Nós vemos um Deus totalmente poderoso, que não tem misericórdia nem de criancinha. Imagina esse bebezinho que você tanto mima, Deus arranca, pega a espada e corta esse bebê no meio. Esse é o Deus que nunca ninguém quer falar. As pessoas falam de um Deus de amor. Eles falam, Jesus te ama. Jesus te ama. Obrigado, minha filha Luzia foi curada de depressão através das suas pregações. Obrigado, Marilene. Então, vai dando like, gente, vai compartilhando. Então vocês veem que realmente é um ciclo meio complicado de entender esse Deus. Hoje nós pregamos um Deus de misericórdia, de graça, de benevolência, que a Bíblia fala que a sua misericórdia é o fato de não sermos consumidos. Nós pregamos um Jesus que diz assim, olha, estou com a mão pronta para o pecador, mas não pregamos o Jesus que disse, olha, afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Então, realmente, é um ciclo muito complicado pregar essa ira. Mas vamos ler a palavra de Deus. Você que está aí em casa, né, no Apocalipse 11, de 8 a 11, está falando da sequência do julgamento e das advertências divinas que ocorrem após a abertura do 7º selo. Lembra que a gente tinha 7 selos lá no Apocalipse, né? 7 selos, João viu abrindo 7 selos. Quem era digno de abrir os selos? Jesus era digno, o único digno de abrir o livro de 7 selos. E quando acaba de abrir o 7º selo, vem trombetas aí. Irmãos, quando virá essas trombetas? Essas trombetas virão, né, no tempo da grande tribulação. Muitas pessoas falam, mas pastor, eu sou pré-tribulacionista, já falei sobre isso aqui no canal. Né, eu não acredito, eu acredito que a gente vai estar no meio intermédio, entre a grande tribulação e no começo dela, intermédio, né? Eu sou daqueles que creem no intermédio, nem pós, nem pré. No intermédio da grande tribulação, Jesus virá levantar a sua igreja. Mas vemos João dizendo, mas quem são esses? Esses que vêm da grande tribulação. Ou seja, então ela já estava acontecendo lá em Apocalipse. Então eu vejo pela palavra de Deus, então os 7 selos se abriram. Não vamos falar sobre os 7 selos, não. Vamos falar agora sobre as 7 trombetas, porque a gente não leva ao caso, porque é uma liturgia muito grande em cima da sua ira, do seu poder de penitência na terra. Irmãos, todos nós sabemos que depois das 7 trombetas vem as 7 taças, ou seja, tigelas da ira de Deus. Então, é muita coisa. São 14 eventos. Imagine, 14. Não são 7, são 14. Se você pegar os 7 selos passando aquelas tribulações, nós vemos 14 eventos, desde as 7 trombetas até as 7 tigelas. Então, é uma coisa muito poderosa, muito tremenda e também é algo assustador. Bom, o que a Bíblia fala? Então, vi o anjo tocando a primeira trombeta. O que a primeira trombeta acontece entre esse povo que vem a grande tribulação? E antes, eu vou dar só uma ressalta. Grande tribulação, grande tribulação. Tribulações são aquelas que Jesus falava, olha, haverá, né, tribulações. João fala isso, né? Que os cores de Deus, que a fé produz a paciência, a tribulação para a experiência, a esperança. Então, tribulação momentânea, nossa, que nós passamos, como Paulo passou. Ainda não passamos como os apóstolos passaram, né? A tribulação de Paulo foi ali bater contra o rei, depois ser espancado, ser prisionado com Silas. Vimos também outras tribulaçãozinhas aí, quando, né, crucificaram Pedro de cabeça para baixo, quando vemos também, né, João indo para a ilha de Patmos, quando vemos também Santo André ser ali crucificado em X. Nós vemos algumas tribulações que o povo de Deus irá passar, mas agora estamos falando de uma grande tribulação, de algo mais tenebroso, que vai abranger a Terra, o planeta e todo esse hemisfério norte, sul, leste, oeste. Vamos estar falando agora de algo que vai ser tocado no céu, de algo que vai ser tocado com ira, com poder e com grande glória, virá o Senhor para a penitência dos homens. E esse momento é o que devemos prestar conta e o que devemos atentar. Momentos esse que vai levar, meus irmãos, uma abertura de pensamentos ao ponto de nós entendemos o que está acontecendo com esse Deus tão bonzinho. Primeira trombeta, meus irmãos. A Bíblia fala que vai vir granizo e fogo misturado com sangue, são lançados à terra, queimados um trecho da vegetação das árvores. Se você pegar
a primeira trombeta, que é o que eu vou ler todas, até a quarta trombeta, se você pegar da primeira à quarta, que eu vou ler as quartas. Cadê o pessoal? Vai dando like. Like no vídeo. Faltam 200 pessoas aqui na live. Se você pegar da primeira trombeta, da segunda, estava percebendo isso aqui, Deus me mostrou isso aqui, da terceira e da quarta, a quarta, vemos um estrago, vamos colocar, ecológico. Vamos ler. Primeira trombeta, granizo e fogo misturado com sangue são lançados na terra, queimando um terço da vegetação das árvores. Ou seja, vai cair do céu quando o anjo tocar, no meio dessa tribulação, todos aqueles que estão em efeito do carimbo da besta, os que foram salvos, lembrando o arrebatamento, e ainda na grande tribulação, aqueles que ficaram, que estavam com a marca da besta. Esses vão chegar até a sétima, até os reinos do mundo, será o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os que ficaram com a marca da besta, nesse tempo, já vão sentir isso aqui, vão ser provados isso aqui. Então presta bem atenção. Na primeira trombeta, o granizo cai do céu. Vamos lá. Ele cai do céu, chuva e saraiva, ataca todo o cerco ecológico, quer dizer, as florestas, as plantações. Então ali já mostra que algo desceu do céu com grande ira e atacou só algumas. Quem sabe os cientistas vão falar, não, é que então atacou somente as florestas, mas só o ciclo da terra, a gente sabe que o oxigênio vem das florestas, das matas, então já vai começar um grande eclímax de tristeza na terra dos viventes. Aí a segunda trombeta, algo semelhante a uma grande montanha, se chama, em chamas, cai no mar, algo semelhante a uma montanha, cai no mar. Um terço das águas torna-se sangue, destruindo um terço da criatura marinha e dos navios. Ó, mais outra ecológica. As árvores agora são acarretadas de tristeza, e agora vemos que o rio também é poluído, é consumido em poluição, que matou um terço da parte, não dos homens agora. Primeiro começa a morrer quem está no mar. Um terço da parte das criações marinhas. Olha que coisa interessante. Começou no mar primeiro, para depois matar aqui na terra. Olha só como que Deus é vingativo. Mas por que tem a ver os golfinhos, as baleias? Olha, não sabemos onde chegou, a que ponto chegou a medida da ira de Deus. É isso que é o problema. Nós não sabemos, meus irmãos, oh, glória a Deus. Estou sentindo a presença do Senhor, aleluia. Oh, glória, glória a Deus, aleluia. Jesus tem misericórdia, aleluia. Nós não sabemos a medida que chega a ira, onde nós atacamos a Ele. Não sabemos se atacamos ao calcanhar de Deus a sua ira. Não sabemos se atacamos ao joelho, atacamos o peito. Mas alguma medida extrativa caiu a mente de Deus, porque aqui Ele está muito furioso. Ele não tem nem dó, nem daquilo que criou embaixo. O que tem um golfinho? O que um golfinho, uma baleia? Que culpa eles têm? Que o homem sangrou, que o homem foi impenitente, que o homem foi desobediente. Eles não têm culpa nenhuma. Mas aqui, o próprio Deus pega uma ira que chega a um ponto extravagante, um ponto crucial, um ponto de vingação com uma espada afiada, cheio de sangue, para aniquilar a terra. Que ele vai e manda cair como se fosse uma montanha em tochas, cai na água e ali mata uma terça parte dos habitantes no mar. E ainda, um terço das criaturas marinhas e os navios que estão naufragando. Ou seja, se o homem tiver, na segunda trombeta, os que estiverem navegando ali, ó, os navios, vão morrer também. Oh, Managashai, glória a Deus. É como se fosse uma montanha caindo dentro do mar. Vocês já viram o tamanho de uma montanha? Quem sabe essa montanha seja figurativo. Mas ela vai vir do céu. Tudo vai vir de cima, porque quem está mandando fogo, quem está destruindo tudo, é quem mora em cima. Quem criou de cima para baixo. Quem criou todas as coisas irá destruir com sua própria mão. Ou seja, um Deus irado, um Deus cheio de poder e ira contra o ser humano. Então, quem estiver lá navegando lá, ó, segunda Bíblia, segunda, vai ser aniquilado também. E aí, então, a gente vê já dois atos ecológicos. A gente vê a natureza e vê o mar. Vamos para o terceiro. O anjo vai lá e... 7 seres abertos, 7 taças esperando ainda. O chicote está lá que tem ainda mais 7 tormentos. Vem a terceira tormenta. Uma grande estrela chamada Absinto cai do céu sobre os rios e fontes de águas, tornando-se amarga e envenenados, fazendo com que muitas pessoas morram. Vamos lá. A segunda trombeta, ela só matou as fontes marinhas, mas ela não envenenou as águas.
Mas agora Deus, por não se sentir contente com isso, Deus ele vai pegar e vai dizer, mas espera aí, eu matei, os navios estavam lá, não vai beber de água nenhuma mais não. Vocês vão ficar morrer de sede. Oh, meu Deus do céu. A ira é tanta, a raiva é tanta. Eu não sei, por isso que eu digo a vocês, eu não sei onde nós chegamos com a ira que a gente fizemos tão mal para esse Deus tão poderoso, que ele está totalmente terrível. Totalmente terrível. Então quer dizer que vão nadar os mares? Vão ficar? Não, não vai ficar não. Não vai ficar não. Eu vou pegar agora e vou fazer com que eles tomem águas amargas e se tomarem vão morrer. Olha isso, meus irmãos. Muitas fontes das águas. Você quer fonte das águas, meus irmãos? É onde nascem as minas de água. Porque toda mina que nasce, escorre, nasce um rio, do rio sai um lago. Agora me diga uma coisa, antes do rio vem as fontes, e antes dos lagos vem os rios, e se tornam lagos. Então essa planície geográfica será totalmente destruída. Então Deus olhou e falou, não aceito água potável para a terra. Não acho melhor. Então Deus, irmãos, eu vou falar algo aqui que o Espírito Santo de Deus me permite. Vocês já viram o tribunal do crime? O tribunal do crime, o que o ladrão faz? Tem muitos ladrões que aqui, ex-assaltantes que estão me vendo aqui, assassinos que me ouvem aqui. Vocês pegavam as pessoas, vocês não matavam, vocês cortavam os dedos, arrancavam a unha, raspava a unha das pessoas no asfalto, arrancava a boca, cortava com a unha, o cara ficava sem boca, arrancava essa parte, o cara ficava igual um alien, arrancava a orelha, mandava comer. Então, quando o tribunal do crime pega uma pessoa estuprador, eles não matam, eles vão torturando. É assim, meus irmãos, é assim. É dessa forma que o tribunal do crime age. É a tortura, primeiro. Muitos matam, o cara morre ali, mas outros vão torturando, arrancando pedaços e pedaços. Assim Deus está torturando a raça humana aqui. Deus está torturando a raça humana aqui. Sem dó e sem misericórdia. Sem dó e sem misericórdia. Deus está torturando os homens, porque a tortura que Deus sentiu com o Espírito Santo dado de presente, Jesus e o seu próprio Espírito, seu íntimo na terra, executaram não. Não quero. Não é momento. Eu não posso. Eu não estou afim. E esse não acautelou em Deus uma grande tristeza do quê? De ingratidão. Então a ingratidão é o quê? Pior do quê? O que a ingratidão é pior do quê? Repete comigo. A ingratidão é pior que o quê? Um tapa na cara. Então Deus, ele odeia ingratidão. Ele deu o amor do seu filho. Ele entregou o seu único filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas dispensaram o seu filho. Amaram mais o mundo do que a Deus. Tocaram a glória de Deus para a glória humana e transcenderam entre si grandes açoites. Foi o que a Bíblia fala, grandes açoites. E esses açoites, nessa ira, está acumulada com poder da sua ira. Um poder divino, destrutível, sem misericórdia. Então agora, na terceira trombeta, acontece outro fato. Aleluia. Quem está gostando dos ensinos, diga amém. Dá glória a Deus bem alto em casa, vai. Vai, dá glória a Deus bem alto em casa. Eu acho que todos os profetas passaram por dor de estômago, né? A Bíblia diz que Paulo mandava o Timóteo, toma um pouquinho de vinho para a dor do seu estômago. E é verdade, eu estou com dor de estômago pregando. Eu acho que ele estava pregando dor de estômago. Eu também estou sentindo essa dor, você acredita? Então igual a Bíblia, né, gente? Estou parecendo com os cursos dos discípulos antigamente, né? Eles estavam pregando e estavam com dor de estômago. Paulo falou, vai um pouquinho de vinho, que é bom para o estômago. Estou aqui sentindo dor de estômago. A terceira trombeta. Presta bem atenção à terceira trombeta. Então nós temos dois fatos evidentes aí que mata o sistema ecológico das fontes das águas, nós vemos naturezas, e agora vemos a terceira trombeta. O que é a terceira trombeta? Não vou beber vinho, não. Uma grande estrela chamada Absinto. Irmãos, vamos lá. Agora é uma estrela. Ou seja, Jesus falando que os poderes do céu seriam o quê? Jesus falou o quê? Seriam o quê? Abalados. Então Jesus estava dando uma menção do fim dos tempos. Ele falou, e os poderes do céu serão abalados. Os poderes, os astros do céu, ou seja, estrelas, seriam abalados. Jesus falou isso, nosso Senhor falou isso. E ele já sabia essa questão de o que viria através do livro de João. Olha que coisa interessante. Jesus nem era nascido, não estava com João, ele já estava no céu e já sabia que isso ia ser revelado a João. Uma coisa linda, hein?
Uma grande estrela chamada absinto cai do céu sobre os rios e fontes d'água, tornando-os amargos e envenenados, fazendo com que muitas pessoas morram. Então, todos que vão beber dessa água. Então, atacou a água, os oceanos, fontes de águas e árvores. Até a terceira trombeta, a gente já viu problemas ecológicos que o homem necessita: água e a natureza. Cadê o like no vídeo? Cadê as pessoas aqui? Cadê o like? Falta 50 likes aí. Faz falta para uma alma. Vamos ver a alma. Não vamos olhar aqui porque aqui não é monetizado. Então não ganho nada com o YouTube. Eu ganho vocês, que a alma de vocês para mim vai muito inteira. Vamos para a quarta. Vamos lá. O que aconteceu na quarta? Ecológico também. Na quarta trombeta. Então o mundo está em caos. Muita gente morrendo. Você vai ver baleias gigantescas, até bichos, criaturas marinhas que a gente nem conhecia, vai estar lá no meio da praia, assim, ó, a perna para ser morto. Os homens tudo caído no chão envenenado. Os postos de saúde não vai resolver, porque vai ser um caos maligno, vai ser um caos terrível. Aí a gente vê a quinta trombeta. A quinta trombeta. Olha só o que acontece na quinta trombeta. Na quinta trombeta, eu falei para vocês que até a quarta trombeta... Não, tô na quarta, né? Desculpa, tô na quarta. Na quarta trombeta, olha o que acontece na quarta trombeta. 1/3 do sol e da lua e das estrelas é ferido. Peraí, vamos lá. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é ferido. Peraí. Se o sol é ferido, causa o que no sol? Escuridão. Se as estrelas é ferido, a causa o quê? Trevas à noite. Ou seja, se a lua e o sol foi ferido, 1/3 deles, imagina a noite às 7 da noite. Você acha que essas luzes aqui da cidade irão conseguir brilhar o dia, iluminar a terra? Nunca. Imagina o que vai acontecer quando a lua será ferida. O mar virá revolto. Porque o mar depende da gravidade da lua. Então imagina o transtorno que vai acontecer depois de tanta ira. Ah, Deus da glória. Meu Deus. A Bíblia diz que, resultando na perda da luminosidade, causando escuridão durante 1/3 parte do dia e da noite. Acabei de falar. Ou seja, de manhã vai ser não vai ser muito claro. E de noite vai ser totalmente trevas. Então, ou seja, meio a meio, 1/3. Será que é 1/3, gente? Vocês estudaram fração? O que é 1/3? Quase perto de 1/5. 1/5 é quase metade. Vamos colocar assim, 2% da metade para baixo. Então você tem aí um sol 100% brilhando aí ao seu 70%. Vou colocar na prática da matemática. Estou errado ou estou certo? É certo, né? O sol brilhando é 70%. A fotossíntese acabou. Hein? Engraçado que aqui Deus faz o sol brilhar e faz iluminar. Vocês sabiam que nesse... Posso antecipar aqui uma charada para vocês? Posso? Posso não. Vocês sabiam que Deus aqui apagou o sol, depois ele vai acender de novo? Nas tigelas. A tigela fala, não sei qual era elas, depois a gente vai ver, porque eu não quero falar sobre tigelas agora. Deus ele vai acender o máximo desse sol, para matar os homens queimados. Então aqui ele está tirando, lá ele vai queimar. Irmãos, a coisa é séria, ele está brincando com a terra. Deus está brincando, gente. Está brincando com nós. Não é apenas só aqueles ratinhos de laboratório. Vai queimar um pouquinho. Ah, não, vou matar um pouquinho aqui. Deus vai fazer assim, ó. Deixa eu ver quem eu vou matar primeiro. Vamos ver aqui o que eu vou fazer. Aqui tá brincando. Tá zoando nós aqui. Torturando. Tortura. Totalmente uma tortura. Totalmente uma tortura. Deus está torturando a raça humana. Vocês não acordou, não? Não é de dar risada, não, meus irmãos. A coisa é séria. Nós estamos diante de um Deus irado. Um Deus muito poder e ira nos seus olhos de fogo. Brincando com o ser humano. Você tem noção disso? Você tem noção do que está acontecendo nesses últimos dias e o que vai acontecer durante alguns anos? Que pode acontecer e essas taças, essas trombetas estão prestes a se revelar ao som do alarido do arcanjo, logicamente o arrebatamento. Mas estamos falando de coisa séria aqui. Então você que está aí, dá medo, claramente que dá medo.
Quem já sentiu medo de um temporal que chegou na sua cidade? Aquele vento forte. Não dá medo? Quando fica tudo escuro, meio-dia. Quem já viu 2 horas da tarde, aquela tempestade deixa tudo escuro? É real. Não é um sonho. Isso aqui é real. É a mesma coisa daquilo lá, vai acontecer. É pior, você vai entrar na sua casa, não entra? Entra, né? Não vai ter como esconder. A Bíblia diz que não onde esconderá o homem no grande dia de Deus? Não tem como o homem se esconder dessa grande verdade, do poder da sua grande chama. Chama essa de ira e contenda. Por que contenda? Porque o homem vai brigar com Deus, vai brigar com o homem. Quem é o inimigo de Deus agora? O homem. Deus catou aniquilou os filisteus, os amalequitas, todo tipo de guerras ele ganhou, ele venceu. Seus inimigos, nenhum deles sobressaiu. Dagom foi cortado ao meio. Agora imagine nós. Quem somos nós para contender com esse grande Deus que, se não chover, até o ateu vira crente? Se parar de chover no mundo, o ateu ora. Porque através dessa comida, esse ateu maldito, eu digo maldito, porque a Bíblia fala que é aquele que blasfema, que não crê no Espírito, se torna anátema. Essa maldição que está sobre esse homem, que não fala que não acredita em Deus, mas ele come do grão que era terra. Deus ainda ama o ímpio de tal forma que o homem não crendo em Deus, xingando ele, o macumbeiro, está comendo arroz ceifado da mão de Deus. Não é assim? Né? O ateu, os macumbeiros, vão ver quem é esse Deus. Você que tem macumbeiro que está aí, ó, tem muitos macumbeiros que me seguem aí. Vocês estão desacreditando, né? Vamos ver se a Pombagira vai dar de comer para vocês. Vamos ver se Zé Pilintra, Exu Caveira, todos esses fracos aí vão dar para vocês o sustento da vida de vocês. Pode clamar e batucar. Sabe o que vai acontecer com vocês? Como aconteceu com os profetas de Baal. Vão clamar, clamar, o fogo vai descer e vai queimar vocês. Como Elias, se eu sou homem de Deus, um fogo virá e vai queimar vocês. E aconteceu. Olha quantos profetas de Baal morreram instantaneamente. E é o que vai acontecer com vocês. Vocês vão começar a clamar as entidades. Clama as entidades. Primeiro que a entidade vai estar escondida. Não vai nem manifestar. Fala, que nós para pisar em cima. O chicote está estralando aí, só usando vocês, seus idiotas. Vocês ir para o inferno com nós. Só. A entidade vai correr. A Bíblia diz que a ira, se o sol escurecerá, a lua dará em sangue, diminuirá o seu fulgor. E ainda a Bíblia diz que as estrelas serão abaladas. Onde estarão as entidades? Como que a entidade vai aparecer? Como a entidade vai chegar e vai incorporar em alguém? Não existe, não tem como a entidade incorporar. Primeiro, quem vai sumir vai ser eles. Falou, o quê? Olha quem chegou aí. O grande, o todo-poderoso, grande eu sou. Os seus olhos como chama de fogo. Em sua estandarte de ouro, na tua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No seu cajado das mãos, instruindo a verdade, a justiça, o poder e a razão. Justiça é diante do teu trono, verdade, poder e retidão e juízo estão diante dos seus olhos. Grande e poderoso é aquele que vem, montado num cavalo branco, e na sua insígnia significando grande e valente de dores, que venceu a morte. O grande, o todo-poderoso, a estrela da manhã, o príncipe da paz, o lírio dos vales, o pão vivo que veio do céu, o grande, o todo, o glorioso El Shaddai, e Tsekenu Yavé, Yeshua Hamashia, o lírio dos vales, o protetor das almas, o bispo das almas, o grande pastor, o grande eterno, grande sacerdote acima de Melquisedeque. Quem poderá contra esse? Quem poderá? Ai de nós, montanhas, caiam sobre nós. Aramanaga Xarabagai. Idecomanai, aleluia. Aleluia, Senhor, glória, glória, glória. Montanhas, caiam sobre nós, montanhas. Caiam, caiam, caiam. Segundo a Bíblia diz que o homem vão gritar que montanhas caiam sobre nós. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Grande dia será, meu irmão, da matança de Deus. Deus irá matar com força e vai massacrar até o final. Como pega e judia, Deus vai judiar do homem. Judiar com força. Vocês não têm noção o que está preparado para a humanidade e para a sua criação. Segundo a Bíblia diz, meus irmãos, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Segundo a Bíblia diz que a terra será consumida juntamente com a praga do seu furor, ou seja, com toda essa impiedade. Louvado seja Deus. Então vocês viram que das 4 trombetas, nós temos climas ecológicos.
A primeira trombeta, novamente, tocando a vegetação. A segunda trombeta caindo no mar. A terceira na fonte das águas. E a quarta o sol. Tudo clima e vegetação. Destruído. Mas agora, ai. Vem o quê? O ai. O que é ai? Quando a Bíblia fala ai do ais, é o ai de dor. Que agora vai atingir diretamente o homem. Ó, atingiu a terra. 4 atingiu a terra. 3 atinge o homem. Quem está entendendo? São 7. São 7. 4 destrói a terra. 3 ataca o homem. Vamos ver o que vai atacar o homem. Então 4 foram ecológicos. E nesses, muito lindo o ensino, né, meus irmãos? Cadê o like no vídeo? Eu queria que tivesse 1000 pessoas assistindo aqui. Mas você vai lá em outro canal, tem 1000 pessoas assistindo um falso profeta pregar. É simples, mano. Amaram mais a criatura do que o Criador. Ficam lá atrás de revelação, lá, enquanto o mundo está acabando. O povo atrás de revelação. O mundo acabando, nós temos que buscar temor e mais proximidade de Deus, e o povo está lá, assistindo mil pessoas assistindo um cara ficar falando mentira, revelando isso, catando voto, voto 50, portas abertas, porta não sei o que tem. É isso que nós vamos ver. Parabéns, vocês, seus trouxas, que estão sendo guiados por demônios. Parabéns. Estou falando para vocês virem para cá não, mas aqui tem a verdade onde o Espírito Santo está. Continuem lá, vocês vão morrer junto com eles. Vamos lá, quinta trombeta. Ah, meu Deus, a quinta trombeta começa uma artimanha de Deus de forma mais agressiva, tete a tete com o homem. Você não era brabo lá da facção? Você não era o cara? Você não era aquela mulher que não perdoava ninguém? Ah, queria fazer o mal para os outros? Ah, foi você que foi na internet fazer o mal para os outros? Vou encarar você agora. Uma estrela cai do céu sobre o abismo, de onde saem gafanhotos com aparência sobrenatural, liderados por Apolion ou Abaddon. Eles têm autoridade para torturar durante 5 meses os homens que não possuem o selo de Deus na testa. Presta atenção. Escuta uma coisa. Escuta uma coisa. Não vem falar para você, mas é aqueles que ficaram, o arrebatamento é aqueles que ficaram. Não pense assim. Vamos pensar na ira de Deus. Esquece se você vai ou vai subir, ou vai ficar. Não fica nessa não. Nunca vocês falam assim, eu já estou salvo. Nunca falam isso, porque isso é um perigo. Quando muitas pessoas falam que está salvo, ele começa a se degenerar. Sempre fala, eu sou miserável. Paulo disse, que homem miserável que sou. Paulo nunca falou que foi salvo. Ele foi para o céu e voltou, nunca falou que foi salvo. E vocês têm o costume de falar, meu nome já está lá. Eu estou salvo, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, eu vou para o céu. Não fala isso. Não fala isso. Aleluia. Não fala isso. Não fala isso que Deus te derruba. Você que está achando, o diabo coloca isso na sua cabeça. Vamos lá. Lembra que ele estava falando dos alienígenas, né? Aqui começa uma aparência sobrenatural, ou seja, vamos lá. Demônios incorporando de uma forma trágica. Vamos lá que os demônios agora, eles vão sair em matéria. Eles não vão sair mais em entidade, em espírito. Não vão possuir mais pessoas? Não vão? Não vão. Não vão. A Bíblia fala que essa estrela, a estrela cai do céu e abre o abismo. Ou seja, ela vai cair e vai abrir o inferno. Vocês têm noção, o abismo é o inferno. Né? De onde vai sair gafanhotos? Imagina, com aparência sobrenatural, liderados por Apolion. Eu falei esses dias que não sei se foi o pastor Flávio, não sei qual pastor que foi, mas foi um deles, que falou que expulsou Apolion do corpo de um menino. Não foi isso que eu falei? Foi ou não foi? Falei no vídeo. Como que pode expulsar Apolion? Apolion não manifesta. Apolion é um príncipe de uma grande potestade. Ele é um principado enorme. Apolion não se come. Então as pessoas falam, expulsamos Apolion. Imagina, gente, vocês estão ficando loucos? O diabo enganando vocês. Nunca Apolion e Abaddon vai manifestar num corpo. Vocês estão chapando? Aqui nós estamos falando de um grande guarda de guerra, um general de demônios do inferno inteiro quase. Estamos falando de Apolion. Apolion, só Miguel para enfrentar Apolion. Homem nenhum tem poder para bater contra Apolion. Nós não temos esse poder, meus irmãos. Deus deixou para nós as coisas ocultas, reveladas para nós, ocultas para Deus. Isso aqui não é para homem atingir um espírito e pegar um demônio desse. Se uma potestade dessas tocar em nós, ela nos esmaga. Deus que nos defende no mundo espiritual para que eles não peguem nós. O que vem para nós é coisa pequena. E olha o estrago que faz. Assassinatos, filhos matando pai matando os filhos, crianças com drogas na mão logo cedo. Olha os pequenos.
Imagina um Napoleão chegar e invadir um corpo. Não, isso não dá. Então, pastores, vamos vigiar mais essas coisas aí. Vamos ter mais entendimento para os demônios enganar vocês. Então, ou Abaddon. Apolião, eu já vi um pastor falando que expulsou Abaddon. Meu Deus do céu, você expulsou Abaddon, então vou deixar no dia daqui de trombeta e você ficar lá e enfrentar Abaddon. Ô Senhor, obrigado por essa graça. Deus me permite a sorrir. Deus me permite sorrir porque Deus é tremendo. Na hora da trombeta, eu falei, irmão, vai lá, frente a Abaddon lá, enfrenta lá. Imagina, vem aquele príncipe gigante de mais de 50 metros de altura, com os dentes desse tamanho, com os dentes parecendo um prédio de 20 andar. E o irmão lá, sai aí, em nome de Jesus, Abaddon, eu te expulsei lá, lembra? Vai. Vamos ver se é bom mesmo. Então, Abaddon e Apolião são duas trevas tenebrosas. Vamos colocar que foi de Satanás vem esses daí. Lúcifer, né? Lúcifer virou Satanás, desculpa. Lúcifer, gente, Lúcifer não é demônio, tá? Lúcifer é portador de luz. Então, Lúcifer, esquece Lúcifer, era do céu. Satanás que é do inferno, tá? Então, mas é o mesmo, com nomes diferentes. Quem aprendeu essa, diga amém. Então, quando vocês falam Lúcifer, Lúcifer é coisa linda. Vocês podem colocar o nome de vocês, do nome do filho de vocês de Lúcifer. É lindo, Lúcifer. Lúcifer é um nome lindo, gente. Ou não é? Foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou. Lúcifer é um nome lindo. Portador da luz. Olha que nome tremendo, gente. Olha só. Quem aprendeu agora? É lindo demais esse nome Lúcifer. Lúcifer é nome lindo, mas as pessoas vão querer atacar seu filho. Eles não vão entender. Mas Lúcifer é um nome brilhante. Deus foi tão maravilhoso colocar esse nome. Eu acho lindo esse nome, Lúcifer. É portador da luz. Depois ele perdeu a luz e ele virou Satanás. Tá bom? Então Lúcifer não é um anjo caído. Lúcifer ficou no céu. Lúcifer era do céu. Tá bom? Quem entendeu, dá glória a Deus. Então vamos lá. Aí os gafanhotos saem, liderados para pelejar. Por isso que eu falo, esse canal é lindo, né? Ensina tanta coisa boa, né? Quem acha? Não é gostoso aprender? Então a gente aprende tanta coisa boa. Então Satanás, sim. Agora Lúcifer é coisa linda. Eu se não fosse contra, eu pôr meu filho de Lúcifer. Ô Lúcifer! Pô, lindo demais esse nome. Portador da luz, é coisa linda. Então você pega e começa a ver que agora começa uma legião de gafanhotos tomar a terra ao ponto de perseguir o homem e matar o homem. Olha só que interessante, que eles têm autoridade para torturar. Não é para matar, porque a morte já não vai existir mais. Olha que foda. A morte vai embora. Aí fica o que? A tortura. Essa tortura aqui ela é iminente. Por quê? Porque ela é rápida e ela é acelerada. Ou seja, temos ainda torturar até a sexta trombeta. Então imagina o que eles vão fazer com nós. Eu digo nós porque vou colocar no meio. Eu não falar que só você. Imagine nós todos. Imagine nós estamos aqui, vem um monte de gafanhoto, começa a comer a gente, e a gente pedir a morte e não conseguir morrer. Então, nessa quinta trombeta, começa algo tenebroso, apocalíptico, que a gente fala, eu só vi isso em filme, a gente não acredita que vê aquele bicho em cima de nós. A gente vê as mulheres, às vezes mulheradas, vê uma barata, vocês correm. Imagina vocês verem um gafanhoto gigante. Como também a gente vai ver depois aqueles leões, cara de leão, bafo de enxofre, a gente viu lá atrás, nos 7 selos e nas 7 tigelas de Deus. Então vocês veem, se você vê uma barata, imagina aquele bicho gigante. Imagina. E aí vocês veem que bate um pouquinho, depois vamos falar sobre alienígena outro dia, bate com os insetoides, que a NASA está falando que existe insetoides, que é um gafanhoto. Um louvo a Deus. Bate ou não bate? Sim ou não? Bate ou não bate? Estão falando que é 4. São os gafanhotos, os grut, né? Os reptilianos e o outro lá. E tem um que é um gafanhoto, que a NASA falou que existe. O Trump falou que existe. São umas criaturas, os ET. É tipo um gafanhoto. Quem viu isso aí? Quem viu? Então bate ou não bate? Os gafanhotos, olha só. Quem sabe não é eles que vão pegar o ser humano. Porque bate muito. Parece gafanhoto, mas sendo que os Estados Unidos falou que eles existem, os gafanhotos existem, que é um tipo de alienígenas, que está na área 51. Então, olha só como que bate as coisas vão se encaixando aqui, ó. E olha, está sendo revelado essas coisas, então é muito sério. Sexta trombeta. Eita, meu Deus. Misericórdia. A sexta trombeta. Outro ai. Então, teve o primeiro, o segundo, e tem 3 ai aí. Então, 3 ai. 4 destruição ecológica. Nesse segundo ai, 4 anjos na sexta trombeta. É a penúltima. Vamos lá, agora vai arrepiar vocês. Vai dando like, agora vai arrepiar. Essa daqui vai arrepiar. 4 anjos que estavam presos no Rio Eufrates são soltos para liderar uma exército de 200 milhões de cavaleiros. Eles matam 1/3 da humanidade através de fogo, fumaça e enxofre que sai da boca de cavalos. Irmão,
Imagina, os cavaleiros do inferno vai vir do inferno, tá? Não são daqui. Esses cavaleiros não são daqui. Eles são demônios que vão montar uns cavalos. Os cavalos é tão espiritual que vai sair igual um dragão. E os cavalos vai vir e vai sair fogo da boca do cavalo e vai queimar você. Você tem noção disso? Os gafanhotos já estão aí zombando, matando um monte de gente. Aí vai vir 200 milhões. Será que é milhões? 200 milhões? É cavaleiro. Muito cavaleiro. E eles vão vir, né? Esse é o segundo ai, matam mais um terço da humanidade. Olha quantos terços já foi, desde lá, que matou com as águas. Já deu um terço, está acabando. Um terço com mais um terço, quinto, 2/6. Já estamos aí, 3/5. 3/5. Quase a humanidade está indo embora. Vocês imaginam isso? Então, essa sexta trombeta, a coisa é muito séria. Vocês vão pesquisar depois. Rio Eufrates, ele está secando, vocês acreditam? E a Bíblia fala lá nas 7 tigelas, que hoje não vai dar tempo de falar sobre as 7 tigelas, a gente vai no próximo, vai ser a parte 2, que eu vou fazer das tigelas e da taça, tá? 7 tigelas depois. Nas tigelas fala que ele vai secar completamente. E ele já está secando. Se você pegar o Rio Eufrates hoje, depois você digita lá, seca do Rio Eufrates. Semana passada, os cientistas ficaram loucos, não acreditando que ele está secando de uma forma que secou mais de 1/3 da sua parte. Só tem pouco tempo, tem tanto assim só de água no mapa do Rio Eufrates. Ele era gigantesco, só tem isso aqui de água. Então os anjos estão lá. Esses anjos estão lá dentro desse rio. Estão acorrentados. Quando o rio secar, ou antes, porque as 7 tigelas falam do rio secar, creio eu que os anjos vão sair aqui sem secar. Então ele vai sair do Rio Eufrates, vai sair do Rio Eufrates. Então, o rio está secando sim. Tudo que eu falo aqui é verdade, gente. Pode pesquisar. Não falo nada aqui por ideologia e emoção. Tudo é na palavra e tudo é uma verdade. E você vê agora, com essa sexta trombeta, o Eufrates ganhando força, como protagonista de trazer a Deus da glória essa grande situação maligna para a terra. Olha só, estavam presos os 4 anjos, gente, não é 3, não é 4 anjos, saem de lá e lideram 200 milhões de cavaleiros. Estão já secando o Rio Eufrates, só para vocês não saberem. Vamos para a 7ª. Meu Deus, já até a 7 já está até torto já, né? A gente já morreu. Quem aguentar até a 7ª, eu acho que ninguém aguenta até a 7ª, não. É o terceiro ai, a 7ª. A 7ª trombeta, para mim, meus irmãos, ela, vamos falar assim, ela fala chega, ela dá um basta, mas ela é bonita. A 7ª trombeta, para mim, o que está escrito lá na 7ª trombeta, é algo muito lindo. Os reinos do Senhor vieram a ser nosso Senhor Jesus Cristo, e eles reinarão para sempre, né? Ele anuncia o reino eterno de Deus e de Cristo, acompanhado de relâmpagos e vozes, trovões, um terremoto e grande tempestade de granizo. Ou seja, a 7ª trombeta falou assim, acabei. Mas calma que tem 7 tigelas ainda. Tem taças ainda. Primeiro as 7 trombetas, depois as taças. Mas aqui está falando que o reino é dele. Os reinos vieram a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que reinos? Todas as nações, tribos e línguas. Nessa hora, já se ajoelharam. Vocês lembram que Faraó, até me arrepio falar, Faraó ele deixou seu coração duro muito, porque as pragas vieram, e fez com que Faraó endurecesse seu coração. Mas depois ele viu que Deus era Deus. Lembra do rei da Babilônia, que colocou Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não queimaram a fornalha, e também colocaram esse Deus, grande Deus, exaltou esse grande Deus. Lembra Nabucodonosor? Exaltou esse grande Deus. Toda vez que Deus fere, eles se reconhecem. Nabucodonosor virou um bicho no mato para reconhecer a Deus. Então você vê que aqui eles vão reconhecer. Precisou do quê? De ferir para reconhecer. Porque Deus falava, eu sou Deus, através dos crentes, pregava nas praças. O povo não acreditava. Ele falou, quem está matando meus filhos? Parece que eu vejo, Jesus, sabe o que eu vejo? Posso falar? Posso? Quero saber que Posso falar que Deus me revelou agora? Posso? Deus me revelou algo que aconteceu no livro de Atos. Posso falar?
No livro de Atos, nós vemos um homem chamado Saulo de Tarso. Para quem não sabe, Saulo de Tarso era um homem pequeno, não era grande. Ele pega o seu cavalo e vai matar a igreja com as cartas da igreja de Damasco. E nós temos aí uns 12 discípulos. E sabe o que acontece com eles? Acabou de matar Estevão, vai matar a igreja em Damasco, com as cartas nas mãos, de morte. Eu acho que Jesus olhou e falou assim, é 12 covarde, viu? É 12 covarde. Se ninguém for, eu desço. Foi o que aconteceu aqui nessa trombeta. Vocês mataram? Já matou? Não vai ninguém... Então eu vou descer agora. Vocês vão ver quem é o dono da vinha. Vocês vão ver agora o ser humano. Foi o que fez. Paulo pôs a mão na cara de Paulo e falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Caiu do cavalo na hora. Você está achando que eles estão sozinhos? Você está achando que está de brincadeira? Ele já desceu, Saulo de Tarso caiu do cavalo, ficou cego. Então Deus já falou, meu, como diz Isaías, quem irá por nós? Envia-me a mim. Oh, Ramanda, Gacharabagá, eita glória. Oh, glória, envia-me a mim. E a Bíblia diz, e assim vai ser. Agora vocês vão ver comigo. Já mataram meu servo, já fizeram. Agora vocês vão ver comigo. Deus vai colocar a cara. Aleluia. Colocou no meio de caminho de Damasco. Colocou a mão na cara de Saulo. Falou, quem é você? Seu anão de jardim. Seu careca. Calvo. Quem é você? Você duro é para ti. Recalcitar contra meus agriões. Duro é para ti. E assim foi que Saulo de Tarso recebeu essa visita e viu que não era brincadeira, não. Viu que realmente sofreu-se um dolo e reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador. E assim vai sentir o dolo da natureza terrena, tantas naturezas, as ilhas estremecerão ao som, ouvir a só a voz do Senhor. Então, igreja, eu pergunto para você que está me vendo, por que será que vídeos como esse não circulam na internet? Por que será que vídeos como esse pastores não conseguem produzir? É porque Jesus disse que nos últimos dias haveria um avivamento entre os jovens. E os que são deles ganham a ciência da sabedoria da palavra, como eu ganhei, e transmite à igreja um avivamento tal que faz com que a igreja adormecida venha se levantar para o caos. Enxergar uma realidade nua e crua aos nossos olhos, umas guerras que Trump está anunciando, como tudo que está acontecendo. Como diz no livro da parábola das 10 virgens, ouve-se um grito, aí vem um noivo, porque todos adormeceram. Se não fosse aquele grito, nenhuma igreja ia ficar acordada. Então, eu preciso estar aqui nesse canal. Eu preciso, meus irmãos, estar aqui. Eu quero mostrar algo para vocês. Eu sou um pastor que tudo que eu tenho, eu reconheço que não é meu. Sabe por que Deus me usa? Porque, olha, veja bem, um apartamento como esse, olha que luxo. Vocês estão vendo? Está vendo? Olha o apartamento, que luxo. Olha isso. Primeiro os pastores mostram a casa deles? Não. Porque eles não mostram que eles não são verdadeiros. Eu estou largando isso porque não é meu. Isso aqui é de dízimo e oferta. Eu poderia ficar calado. Eu poderia, mas estou vendendo para abrir a igreja, para mim morar na rua. Eu estou vendendo isso aqui, ó, esse conforto, para mim morar na rua, Alamanagachai. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo essas coisas? Eu estou vendendo isso para morar na rua. O Espírito Santo conhece os corações dos pastores, mas eles não vão mostrar a casa que eles moram, porque são casas luxuosas, e não são deles, é do dízimo e oferta. Eu não trabalhei para ter isso aqui, meus irmãos. Olha o luxo. Olha o luxo aí. Olha aí, que casa. Olha, gente. Pastor, você anunciaria a venda disso aqui para você morar na rua, para fazer a obra? Não. Eu prefiro morar embaixo do papelão, mas sem perder a presença de Deus. Isso aqui não é meu, já disse isso. Isso aqui é de dízimo e oferta. Tem que implantar na obra de Deus o dinheiro e o valor dessa aqui. Eu não trabalhei para ter isso aqui. A diferença é essa. A diferença é essa. Por isso que Deus usa a minha vida, porque eu tenho transparência. Não sou ligado a dinheiro e a verba. Por isso que quando eu estou sem nada, cai um pix na minha conta, sem eu pedir. Porque Deus sustenta a verdade. Deus sustenta. Por isso que eu sou protegido na ida, na volta. Eu deixaria esse conforto, ficaria quietinho ó, na minha... Vocês não iam nem falar sobre o assunto. Mas aqui tem verdade. Amontoando brasas sobre a minha cabeça. Aleluia, glória a Deus. Amontoando brasas sobre a minha cabeça.
ser justo, transparente com as coisas de Deus. Porque isso aqui vai ficar. Até a igreja ser aberta, o dinheiro daqui que eu vender, vou abrir um ministério. Eita, vocês vão me ver ao altar de novo. Olha, já tô me preparando, falta só gravata, hein? Eita, hein? Segura, Satanás! Segura eu aí, YouTube! Segura que aqui Deus vai usar com poder, hein? Como usava antes, e tem usado aqui, ó. Cuidado, hein? Aleijado vai sair andando, hein? Revelações poderosas. E a palavra ministrada? Meu Deus! Eu queria falar, não, meus irmãos, quando Deus me toma na palavra, é diferente. É diferente. Vocês vão ver ao vivo a palavra sendo pregada, almas sendo libertas, transformação de vidas, escola dominical. Eita vida! E sabe onde eu estou morando? Qualquer lugar. Dentro da igreja. Não tem problema. Morar dentro da igreja, para mim, é uma honra. Uma honra. Aleluia. Então, é claro que eu vou ser muito usado. É claro que eu vou ser muito sábio nas palavras, porque eu pago o preço para isso. Eu consigo deixar aquilo que é valioso na terra para buscar algo mais valioso que é no céu e a sua alma, que vale mais que o mundo inteiro ganho. É muito mais ouro. É muito mais bênção. Pastores, você que segue outro pastor, pede para ele, filma a sua casa para nós ver. Seu carro. Eles nunca... Quem percebeu isso que eles não fazem? Quem percebeu que eles não filmam a casa deles? Quem já percebeu, diga eu. Tá aí, meus irmãos. Porque eles não querem mostrar que não é deles. Tá aí. Eles não vão mostrar. É o pastorzinho que você segue, o homem de Deus. Parabéns. Continue. Igreja, louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero agradecer primeiramente o Espírito Santo de Deus e dar, né, continência ao Todo-Poderoso Deus que me deu essa graça e me ajudou a chegar até aqui. Queria pedir a todos vocês que não se apartem do livro da lei. Que vocês saibam que muitas vezes anjos falam com vocês e vocês não percebem. Eu me sinto um anjo. Eu me sinto um jovem que veio nessa terra, sofreu, pregou a verdade e logo vai embora para o céu. Eu me sinto isso. Todas as vezes, quando eu estou triste, eu vejo o anjo do meu lado, eu vejo Deus me consolando, me dando a volta por cima. E as lutas é um inferno inteiro contra um homem só. Mas se eu estou de pé hoje, por tudo que eu já passei, posso ser preso a qualquer momento com a de pensão. Eu estou aqui porque Deus me trouxe. Ele cuida de mim. Então eu queria que vocês nunca se apartassem do livro da lei. Que vocês santificassem a vida de vocês. Que vocês obedecessem eu também. Quando eu falo, gente, dá um like, façam isso. Porque muitas almas precisam ouvir essas verdades e estão cativas do cativeiro. Então, eu quero dizer para vocês que vai vir repentina destruição. Como nunca se viu. Como jamais vai se ouvir. E que vocês, meus irmãos, em nome de Jesus, tomem cuidado. Tomem cuidado porque o que há de vir virá e não tardará. Grandes coisas há de vir nessa terra. Louvado seja Deus. Então, se cuidem, para que não chegue esse grande dia. O dia da grande ira do Senhor, das 7 trombetas do Senhor. Tudo vai acontecer, meus irmãos, no grande dia do Senhor. Escute. Dá para ouvir? Meu Deus, obrigado, Jesus. Busque ao Senhor. Enquanto é tempo, porque o tempo do fim está próximo. O Espírito Santo diga vem. E a noiva diz vem. E os santos digam vem. Grande será o grande dia do Senhor. Com poder e majestade, glória, vigor e justiça virá sobre os altos céus. Grande é o Deus de toda a batalha, perfeito e santo para toda a eternidade. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Ei. Uma mistura de sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte à destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma
grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas, envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol não saia não. Não saia da presença de Deus, não. Aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Breve virá. Logo, logo, quer de vir virá e não calhar. Está chegando o dia. Que Deus abençoe vocês. Se esforce. Se esforce para não sentir a ira do Senhor. Está chegando o grande dia da sua ira. Quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão, durante 5 meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta sexta trombeta, 200 milhões de anjos 200 cavaleiros, lembra? Glória a Deus. Vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Eita! Para sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus se prostrarão sobre seus rostos e adorarão em espírito e em verdade. Oh, aleluia! Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência. Grande será o grande dia do Senhor. Santo, santo, santo. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, comentem aqui. Deus abençoe. Fiquem na paz. Não esqueça de comentar no vídeo, tá bom? Deus abençoe. Amo vocês. Se cuidem. Se aproxime de Deus. Santifique sua vida antes que seja tarde demais. A paz, igreja. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos, igreja. Não esqueça de comentar no vídeo, compartilhar para as pessoas que precisam dessa verdade. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Amo vocês. Até a paz. Até a próxima. Lembrando que amanhã, 7 tigelas de Deus. Glória ao Todo-Poderoso Deus. Louvado seja para sempre.